Olá pessoal, hoje em nossa aula nós trataremos dos processos do sistema operacional. Vamos lá. É importante inicialmente fazer uma diferenciação entre processo e programa. O programa ele pode ter várias instâncias em execução e cada uma dessas instâncias é um processo. O programa é um algoritmo codificado, eu vou usar como exemplo um editor de texto, tá? É um programa de edição de texto do OpenOffice, o Microsoft Word. Ele representa a forma como o programador vê a tarefa ser executada. O processo ele é único, então eu posso ter um editor de texto com vários arquivos abertos. Cada um dos arquivos abertos é uma instância desse programa que foi aberto, então existe um processo para cada um, com código, dados e estado desse processo devidamente reservados na memória. E o processo é a forma pelo qual o sistema operacional vê o programa e possibilita a sua execução. Então, aquele programa que está em primeiro plano é aquele que está sendo processado no momento pelo sistema. As outras instâncias que estão em segundo plano, elas ficam aguardando e não têm sua utilização, na verdade não utilizam o processador durante o período que não são solicitados pelo usuário. Bom, o processo ele pode ser um processo em primeiro plano ou em segundo plano. O processo em primeiro plano, o processo em foreground, ele interage diretamente com o usuário. O processo em segundo plano, em background, ou chamado também daemon, ele possui funções específicas que não dependem do usuário. Quando nós abrimos o gerenciador de tarefas do sistema operacional, no caso do Windows, nós conseguimos ver diversos processos que estão sendo executados pelo sistema operacional e que rodam em segundo plano, porque não precisam da interação direta com o usuário. Cada processo ele possui um conjunto de instruções, que é o código executável, um espaço de endereçamento, que é o espaço reservado e exclusivo para o processo, onde ele lê e escreve suas informações. Possui um contexto de hardware também, que é quando esse processo ele é carregado no processador. Existem registradores sendo usados para o controlador do contador de programas, da pilha, para realizar esses apontamentos, para garantir armazenar esses ponteiros. E existe um contexto de software também. Os atributos, a lista de arquivos abertos, as variáveis que estão sendo utilizadas, o escopo de cada uma delas, questões relacionadas à segurança, a permissão ou não de outros processos interagirem com esse, o estado do processo, se ele foi aberto agora, se ele está pronto, se ele está esperando alguma questão relacionada à entrada e saída. Okay? Então essas são características importantes do processo. Nós temos aqui um exemplo dessa pilha do processo, dessa região onde ele ocupa na memória. E nós temos que lembrar que o sistema operacional executa uma variedade de programas. Programas em lote, várias tarefas, compartilha o tempo entre os usuários. E o processo não deixa de ser um programa em execução. E a sua programação, a princípio, nós estamos tratando aqui de processos que trabalham somente em uma linha, uma thread. Aí a programação dele, então, deve ser de forma sequencial e deve respeitar o funcionamento dentro do processador, seguindo a fila também de prioridade. O processo possui um contador de programas que acompanha as instruções que estão sendo executadas, uma pilha e uma seção de dados, onde esses dados serão salvos para que sejam processados, são armazenados para o processamento relacionado a esse processo. Bom, dentro dessa região de memória também, nesse espaço de endereçamento do processo, nós temos uma parte chamada de texto, que é onde fica o código executável do programa, os dados, que são as variáveis, essa pilha de execução, e eu tenho uma pilha aqui em cima. Tá? Então aqui eu tenho um espaço flexível para o armazenamento e processamento de dados. Como ocorre o gerenciamento dos processos? Existem gerenciadores por admissão, por tempo médio e o despachante.
Por admissão, ele escolhe qual processo irá executar e quando, de acordo com a prioridade. Gerenciador por tempo médio, como o próprio nome diz, existe um tempo especificado para que cada processo possa utilizar o processador, então ele deve voltar para o final da fila. E o gerenciador despachante, ele define os processos de acordo com os eventos no sistema. Esses gerenciadores eles possuem algoritmos, e são diversos algoritmos, vamos ver alguns deles durante a disciplina. First in, first out, o primeiro que entra é o primeiro que sai, é um tipo de fila. As pipes, que é uma fila controlada pelo sistema operacional, fila de mensagens, memória compartilhada. Nós veremos com mais detalhes esses tipos de gerenciamento. Com relação aos processos, nós temos a PCB, a tabela de controle de processos. Então, uma tabela gerenciada pelo sistema operacional, que ela não guarda o conteúdo do processo. Ela gerencia os processos, o número do processo e o endereço onde as informações do processo estão alocadas. Então, eu tenho aqui a tabela de controle de processos, o indicador do processo, PID, Process ID, então 1, 2, 3 até N, e eu tenho na PCB, aqui nessa coluna PCB, o endereço da posição de memória onde a tabela referente àquele processo está alocada. No exemplo do processo com ID igual a 1, então existe um endereço de memória. Ao acessar essa região de memória, eu tenho o contador de programa, os registradores, o estado, prioridade, o espaço de endereçamento de memória, os arquivos abertos e todas as outras informações do processo. E aí sim o bloco de controle de processos. Então tem uma tabela de processos que mantém os ponteiros para os blocos de controle de processos. Bom, o bloco de controle de processos, ele é o responsável por manter e por armazenar todas as informações de contexto do processo. O estado do processo, o número do processo, o contador de programas, o valor dos registradores, os limites de memória, arquivos abertos e outras informações. Ele é essencial para o funcionamento do processo, porque em uma troca de contexto, todas as informações do processo que estavam sendo executadas no processador devem ser atualizadas no bloco de controle de processos, de modo que, quando esse processo retornar ao processador, ele possa continuar sendo processado do ponto onde parou, quando foi interrompido. No exemplo, como nós vemos aqui nesse último item, o exemplo de um processador que trabalha com tempo compartilhado. Então, cada um dos processos vai ter um tempo X para utilizar o processador. Seja por uma requisição de entrada e saída ou pelo término do tempo, o processo volta para o final da fila ou fica aguardando o I/O para que ele receba a informação necessária, volte para a fila e continue a processar no ponto onde estava. Essa aqui é aquela informação que nós trouxemos anteriormente. Esse compartilhamento de tempo traz a sensação de atividade sendo realizada de modo simultâneo devido à alta frequência do processador. Na verdade, a fila que vai sendo percorrida de modo que vários processos tenham a chance de utilizar o processador. Com relação aos gerenciamentos, nós temos gerenciamento de processos, gerenciamento de memória e o gerenciamento dos arquivos. Com relação ao gerenciamento dos processos, informações importantes: os registradores que estão sendo usados, o contador de programa, o estado do programa, o ponteiro na pilha, em que posição da pilha ele está, o estado do processo, a prioridade que esse processo possui, alguns parâmetros relacionados ao escalonamento que podem ser usados naqueles algoritmos para definir quando, em que posição o processo volta na fila, o identificador do processo, se existe um processo pai, grupo que esse processo faz parte. Isso aqui está relacionado a toda a área de proteção do sistema operacional, permitindo que um processo possa vir a ter acesso a informações de outro processo, sinais de controle, momento que o processo iniciou, porque ele pode ser um processo que demanda muitas informações dos periféricos de entrada e saída, então é interessante saber se ele
cumpre o tempo necessário para a execução dele, tempo usado da CPU, tempo de CPU do processo filho e momento do próximo alarme de uma próxima oportunidade em que ele deva ser executado. Com relação ao gerenciamento de memória, o ponteiro nos segmentos que nós temos, voltando aqui a alguns slides. Então, segmento de código, segmento de dados e a pilha. Dentro desses segmentos, então, eu tenho um ponteiro para cada um deles, código, dado e pilha. E o gerenciamento de arquivos, caso os processos venham estar gerenciando, e provavelmente vai estar gerenciando algum tipo de arquivo ou informação, então qual o diretório raiz, o diretório de trabalho, descritores dos arquivos, quais são os níveis de permissão do usuário, do grupo e de outros, identificação do usuário e do grupo. Aqui nós temos a imagem de 3 capturas de tela referente ao macOS, ao Linux e ao Windows. São gerenciadores de tarefa que apresentam os processos. Aqui no caso, no topo nós temos o Linux, o ID do processo, qual é o usuário, o nível de prioridade, o NICE. Depois vamos ver também a quantidade de memória virtual, memória residente, memória compartilhada, qual é o tipo do processo, nós vamos ver também daqui a alguns slides, a quantidade de uso da CPU, quantidade de uso de memória, o tempo consumido pelo processo e qual é o comando, qual é o programa que possui todas essas informações. Nós temos aqui no Mac também e aqui o gerenciador de tarefas do Windows. Em um nível um pouco mais alto, com relação ao gerenciamento que o sistema operacional faz, então nós temos, por parte do sistema operacional, gerenciamento de memória, gerenciamento de dispositivos, gerenciamento do sistema de arquivos e gerenciamento de processos. Nós veremos as tabelas de memória, tabelas de dispositivos de entrada e saída, como é realizada a alocação do sistema de arquivos. Nosso foco agora é os processos, então nós temos as tabelas referentes aos processos, cada um dos processos e as imagens referentes a cada um deles com as informações da PCB. Agora nós vamos ver as operações que são realizadas com os processos e nos processos. 3 possíveis estados para os processos são o estado de executando, bloqueado ou pronto. Então, analisando esse fluxo aqui de estados para os processos, um processo é criado, a partir do processo criado ele é admitido na fila, ele está pronto. Chegando o momento de execução na fila, o escalonador então coloca esse processo para ser executado no processador. Esse processo pode vir a concluir a sua execução, então ele vai para o estado de terminado. Caso ele não conclua a execução, existem algumas opções para que isso ocorra. Ele pode ser interrompido devido a uma questão de finalização do seu tempo no processador. Então, essa finalização do tempo faz com que ele volte para o final da fila ou para uma posição na fila, de modo que ele esteja pronto para uma próxima oportunidade. Ele pode também solicitar a leitura de um dispositivo de entrada e saída ou ocorrer algum evento que gere a espera dele, então ele vai para o estado de waiting. Quando ele recebe essa informação, ele volta para a fila em estado de pronto. Estando na fila, quando ele for chamado novamente, caso ele venha concluir sua execução, ele vai para terminado. Se ocorrer mais algum desses eventos, ele pode voltar para waiting ou para ready, mesmo no final da fila. Os estados, ele muda o estado de execução para ir em espera. Eu expliquei como, através de uma requisição de entrada e saída ou algum tipo de evento que ele deva aguardar. Ele muda seu estado de execução para pronto, quando sofre uma interrupção. E ele muda o estado de ir em espera para pronto, quando ele recebe o resultado daquela solicitação que foi realizada. Quando ele está em execução e termina de realizar todas as ações que
que estavam previstas, então ele vai para o estado terminado. Processos pais criam processos filhos, que por sua vez criam outros processos, formando uma árvore de processos. O processo inicial, quando o kernel recebe o controle por parte do Bootstrap, é o initd ou systemd, e a partir daí, desse processo, os outros processos são criados no Linux para o funcionamento do sistema operacional. Geralmente o processo é identificado e gerenciado via o identificador de processo, o PID, e existem algumas opções de compartilhamento dos recursos. Lembre-se que nós falamos que existe uma região de memória reservada e protegida para cada processo, mas é possível realizar compartilhamento de recursos. Pais e filhos compartilham todos os recursos, filhos podem compartilhar um subconjunto de recursos com os pais, e pais e filhos podem não compartilhar recursos nenhum. Com relação à execução, pais e filhos podem executar concorrentemente, e pais podem aguardar o término da execução por parte dos processos filhos para que então eles venham a dar continuidade à sua execução. Nós temos um exemplo aqui dessa árvore de processos, o init com PID 1, processo login, que abre o processo bash, que eu tenho ps e emacs. Eu tenho o init também com kthread, khelper e pdflush. Tem também um processo filho, sshd, e assim por diante. Tá? Então, um exemplo aqui dessa árvore de processos. Com relação a essa criação relacionada ao espaço de endereçamento, o filho pode duplicar o endereço do pai. Então, ele pode trabalhar baseado nas informações que o processo pai possuía, e o processo filho ele possui um programa carregado nele. Nós vamos ver aqui, fork é o comando para a criação de processos. Eu posso ser o processo pai, enquanto o processo filho executa, o processo pai aguarda, quando o processo filho termina, então o processo pai dá continuidade às ações que deveriam executar. Com relação ao término do processo, a finalização de um processo. Um processo executa sua última instrução e solicita então a sua remoção, que é o status de saída, para que ele não volte a ser colocado na fila de processos. Antes existe, no caso, a coleta de dados do filho para o pai, que é via um aguardo para que essas informações do processo pai sejam atualizadas, e assim que ele termina, os recursos do processo que foram alocados, reservados para o processo, são desalocados pelo sistema operacional. Um outro modo de terminar também é o processo pai terminar a execução dos processos filhos através de um abort. Ele finaliza o processo filho. O processo filho excede os recursos alocados, então pode ocorrer uma finalização. A tarefa associada ao processo filho não é mais necessária, então pode ocorrer uma finalização. E se o processo pai está terminando, ele pode também realizar uma finalização em cascata de todos os processos filhos. Agora nós vamos falar a respeito do escalonamento de processos. Para falarmos a respeito do escalonamento, é importante falarmos a respeito da troca de processos por parte da CPU. Essa troca de processos realiza a troca do contexto. Então eu tenho o processo P0 sendo executado, ele é interrompido por causa da finalização do tempo de processamento, de uso do processador, por exemplo, ou ocorre uma chamada de sistema relacionada à utilização de algum periférico. Então o estado do processo 0 é salvo no bloco de controle de processos. Lembrando que esse estado são os registradores de todas as informações relacionadas ao processo 0. O bloco de controle de processos do processo 1, que era o próximo da fila, é então carregado. Esse processo 1 começa a utilizar o processador. Ocorrendo uma interrupção, acabou o tempo dele, e imaginando que eu só tenho esses dois processos na fila. Então ocorre uma interrupção, uma chamada de sistema. Esse processo, o estado do processo, é salvo, atualizado no bloco de controle de processos. O próximo processo da fila, que é o processo 0, o estado dele é recarregado no processador e ele continua.
Então essa é uma troca de contexto, de modo bem simplificado, né, a apresentação dessa troca. Com relação aos processos, existem filas para esse escalonamento, e essas filas são gerenciadas pelo escalonador. A fila de processos é o conjunto de todos os processos do sistema. A fila de prontos é o conjunto dos processos que já estão na memória principal, prontos aguardando para execução, são aqueles que estão em estado ready, pronto. E a fila de dispositivos é o conjunto de processos que estão esperando uma resposta de um dispositivo de entrada e saída. Eles estão no estado waiting. Aqui temos um exemplo da fila de prontos, a fila do drive de DVD, fila do drive de SSD, né? A fila do HD e a fila do teclado. Então a fila de prontos, o que eu tenho? Eu tenho o bloco de controle de processos, processo 7 e o processo 2. O processo 7 é o primeiro na fila, com todas as suas informações. Quando ele for colocado no processador pelo escalonador, todas as informações serão atualizadas para que o processamento continue a partir do momento que parou. O último processo na fila é o processo 2. Nenhum processo está requisitando informações do DVD, nenhuma do SSD. A fila do HD, existem na fila o processo 3, o 14 e o 6, sendo que o processo 3 é o primeiro da fila, o processo 6 o último. A fila do teclado, o processo 5 é o único processo que aguarda informações do teclado. E assim todas essas filas são gerenciadas. Quando o processo 5 receber a resposta que ele espera do teclado, ele vai para a fila de prontos aguardar sua utilização no processador, a disponibilização do processador para que ele finalize suas atividades. Desse modo, o escalonamento funciona semelhante a essa figura. Diversos processos competem pelo uso da CPU. Eu tenho uma fila de prontos. Essa fila de prontos vai competir pela utilização. Quem coordena essa fila é o escalonador. O processo, ao sair da CPU, ele pode ser finalizado, então seria esse caminho, ou ele pode ter realizado uma requisição de entrada e saída. Ele vai para uma fila de entrada e saída, aguardando o dispositivo. O tempo de utilização da CPU pode ter sido expirado, então ele volta para o final da fila. Ele pode ter criado um processo filho e aguarda a execução do processo filho. Assim que o processo filho finalizar, ele sai do estado wait e volta para o final da fila. E ele pode ter sido interrompido por uma interrupção do sistema. Isso faz com que a interrupção seja executada e esse processo seja colocado no final da fila. Dois atores importantes aqui são o despachante e o escalonador. O despachante realiza o armazenamento e a recuperação na troca de contexto desses processos. Então o processo saiu da CPU, é preciso que o despachante garanta o armazenamento, o salvamento desse contexto, e quando um novo processo é carregado, também que o contexto do processo completo possa estar na CPU. O escalonador é um módulo que controla a mudança do estado dos processos. Então ele trabalha na fila definindo qual processo será o próximo a ser executado e aqueles que já finalizaram seu tempo, né, para que fila ele será alocado. Quando a CPU realiza a troca para um outro processo, o sistema deve fazer a troca de contexto e, como nós dissemos, o despachante realiza essa troca. A troca consiste em salvar o estado do processo antigo e carregar na CPU o processo novo. Essa troca de contexto deve ter a mínima latência com relação ao quantum. Quantum é a parcela de tempo definida para que o processo possa utilizar o processador. Nós vamos ainda definir isso. Se o tempo para a troca de contexto é muito maior do que o quantum, o processador vai ficar próximo ou maior do que o quantum, o processador vai ficar ocioso durante um tempo. Então a troca de contexto deve ter a mínima latência com relação ao tempo que aquele processo utilizou o processador. E isso envolve as duas figuras que nós já vimos, essa figura que representa a troca de contexto, e aqui o bloco de controle de processo, onde eu tenho todas as informações que precisam ser salvas.
Então, o salvamento dessas informações, que é a latência, ela deve ser muito pequena com relação ao quantum, que é o tempo que o processo tem de posse do processador para realizar a execução das suas tarefas. E com relação ao escalonador, o escalonador é o gerenciador da fila. Então nós temos dois exemplos aqui de filas, uma fila comum, uma fila prioritária, e o escalonador vai trabalhar também desse modo, atendendo algumas prioridades, dependendo do que for definido no sistema operacional. O escalonador ele pode ser definido como um escalonador de longo prazo ou um escalonador de curto prazo. O que o escalonador de curto prazo faz? Nós voltaremos para essa imagem. Ele seleciona qual processo dos prontos deve ser executado conforme a sequência. Então, qual processo dos prontos, o escalonador de curto prazo escolhe aquele que vai ser executado na CPU. O escalonador de longo prazo seleciona quais processos devem ser carregados em memória. Então, essa linha é relacionada ao escalonador de longo prazo. Ele escolhe quais processos serão carregados em memória para que o escalonador de curto prazo defina a prioridade, a ordem da fila e realize a definição para execução. Com relação ao escalonamento, ele também pode receber duas classificações, ser classificado de dois modos: não preemptivo ou preemptivo. Não preemptivo é a implementação mais simples, o processador fica liberado para que o processo execute o tempo que ele quiser, até o término da execução, ou até que ele solicite a saída. Quando um processo solicita a sua saída? Quando ele solicita uma operação de entrada e saída. Então é uma saída voluntária. Não preemptivo trabalha desse modo. Qual o problema do não preemptivo? Imagina que você tem uma fila com 10 processos e o primeiro processo ele toma um tempo muito grande do processador. Ele realiza muitas funções, ele é orientado à CPU, e isso vai fazer com que os outros processos tenham uma lentidão na resposta final. Desde que eles foram ativados até que se tenha a resposta final, eles serão prejudicados com relação a esse tempo. O que é o escalonamento preemptivo? O desenvolvimento dele é mais complexo, mas o compartilhamento da CPU é garantido. Ele garante que cada processo terá um tempo para usar o processador. Caso ele precise de mais tempo, ele volta para o final da fila e pode galgar esse tempo novamente em outra oportunidade. Então, periodicamente, o escalonador interrompe o processo e muda e coloca esse processo no final da fila, mudando para estado pronto, e outro processo tem a chance de usar o processador. Bom, para que o escalonador consiga realizar suas atividades, para que o desenvolvimento desse algoritmo consiga trabalhar com esse nível de complexidade, existem 5 regras que devem ser levadas em consideração. A primeira delas diz respeito à justiça que o escalonador deve apresentar. Isso significa que todos os processos devem ter acesso à CPU. Desse modo, os processos devem ter um pequeno tempo de espera e não se deve permitir que um processo fique esperando indefinidamente até que ele não tenha mais valor, motivo de existir como processo e não tenha trazido a resposta a tempo. Com relação à eficiência, quanto mais a CPU ficar ociosa, pior é a eficiência desse nosso sistema. Então, o escalonador deve buscar a máxima utilização da CPU. Por esse motivo, a utilização da fila, a questão das prioridades e tudo mais. Deve também minimizar o tempo de resposta. Então, o escalonamento deve priorizar esse tempo. Então, existem algumas metodologias, nós vamos ver alguns métodos que trabalham com o processo que tem um menor tempo para execução. Então, aqueles processos mais rápidos são executados primeiramente, assim eles liberam a fila. O tempo de resposta está relacionado também com relação à latência da troca de contexto e o quantum.
Então, o quantum definido pelo escalonador é algo que vai fazer diferença nesse tempo de resposta. Outra questão está relacionada ao turnaround, que minimiza os usuários que realizam atividades em lote. Então, turnaround está relacionado ao tempo para a conclusão do processo. Lembre-se que o processo é alocado na fila, aguarda um tempo na fila, passa um tempo sendo executado, pode possuir execuções de entrada e saída, então ele vai ficar um tempo em waiting, volta para a fila, tem execução na CPU. Todo esse tempo é contado como tempo para a conclusão do processo. Então, uma das regras do escalonador é que ele minimize esse tempo para a conclusão do processo. E o throughput, que é a vazão, é maximizar o número de jobs processados. Então, quanto mais processos puderem ser concluídos, os seus resultados devolvidos aos usuários ou aos processos pais, é melhor. Surgem algumas perguntas que nós iremos responder ao longo desse tema, que é a partir da finalização da execução de um processo ou da sua parcela de tempo, qual é o novo processo a ser executado? Isso está a cargo do escalonador definir. Então, o algoritmo de escalonamento ele vai influenciar diretamente nisso. Nesse caso, um novo processo seria criado, um processo que criou outro processo filho, ou um processo que está pronto há mais tempo, que tem aging, né, que está contando mais tempo na fila desde a sua criação. Como essa escolha pode ser feita, nós vamos ver no decorrer da aula deste assunto. Para nós analisarmos isso, é importante sabermos que existem dois tipos de processos, características, processos que são mais voltados a entrada e saída e processos que gastam muito mais tempo de computação. Eles recebem o nome de I/O bound e CPU bound. Nós temos nessa imagem um exemplo, um primeiro processo, ele utiliza muita CPU, então ele tem várias instruções, depois esse processo aguarda um tempo pela entrada e saída. Armazena as informações, então são vários bursts, nós temos vários fluxos aí. O melhor seria que um processo fosse equilibrado com relação a CPU bound e I/O bound, mas não é isso que acontece. Então o escalonador ele precisa gerenciar essa questão. Com relação aos processos também, nós podemos classificá-los com relação ao uso de recursos. Os processos podem ser os convencionais ou de tempo real. Nós já falamos brevemente a respeito dos processos de tempo real, são aqueles que têm um tempo definido para execução. No Linux, os processos de tempo real recebem uma prioridade de 1 a 99, enquanto os processos convencionais recebem de 100 a 139, sendo o padrão 120. E nós temos também os processos com relação ao tipo de execução, eles podem ser interativos em série ou tempo real. Essa imagem do comando top no Linux mostra o que nós acabamos de falar. Nós temos aqui nessa coluna o tipo de processo. Se eu tenho aqui a letra S, é um processo em série, I é interativo e R é tempo real. E aqui na prioridade eu tenho o valor, se ele é convencional ou em tempo real. Lembrando que aqui eu tenho como valor inicial, eu admito que todos são iguais a 100. Então, quando eu tenho 20, é um processo, voltando aqui, é um processo padrão, 120. Quando eu tenho menos 51, significa que ele é 100 menos 51. Então, esse processo top, ele tem prioridade 49. Tá? Então, aqui eu tenho também outra informação de real time. Tá? Então, nós temos essas informações interessantes aqui nesse comando top dos processos do Linux. Com relação ao escalonador de médio prazo. O escalonador de médio prazo trabalha de modo que eu tenho a minha pilha, a CPU, vai ser necessária uma troca. Então, do processo que foi parcialmente executado. Então, o que acontece com o processo é retirado da CPU, ocorre só a troca de contexto,
e ele é colocado no final da fila. Alguns sistemas de tempo compartilhado não possuem esse escalonador de longo prazo, okay? Como o Windows e o Unix. Nós já falamos algumas vezes de troca de contexto. Troca de contexto é quando a CPU realiza a troca para um outro processo e o sistema deve salvar as informações do processo corrente. Então, ocorre o salvamento do estado do processo antigo, significa a atualização do bloco de controle de processo na RAM, e ocorre o carregamento na CPU do estado que está na RAM do novo processo. O contexto do processo é representado na PCB. O tempo de troca, como eu disse, ele pode gerar overhead, e esse tempo é um tempo crucial para o funcionamento do sistema operacional. O sistema, é importante essa outra afirmação também, ele não trabalha de forma útil durante a troca. O processamento ele aguarda as informações do novo processo para que possa dar continuidade. E o tempo depende do suporte que o hardware fornece para que essa troca seja efetiva e a mais rápida possível. Bom, pessoal, com relação à apresentação de como são os processos, nós ficaremos por aqui nessa aula. Esse assunto está no capítulo 2 do Tannenbaum e capítulo 3 do Deitel. Na próxima aula, nós falaremos a respeito da comunicação entre os processos. Quaisquer dúvidas, eu estou à disposição. Obrigado, um abraço.